Audiência pública da LOA de 2025. Boa noite a todos. Em cumprimento ao artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, declaro aberta a audiência pública, convocada para o dia de hoje, que tem por finalidade garantir a participação popular na elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Convoco para compor a mesa os membros da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento e destaco o vereador Lorival Bonfim Rocha para secretariar os trabalhos, bem como informo aos participantes da presença do corpo técnico na área orçamentária do Poder Executivo e do Poder Legislativo, que poderão prestar auxílio no decorrer dessa audiência pública. Inicialmente, a Lei de Diretriz Orçamentária Municipal é instrumento fundamental do planejamento orçamentário que atua como uma ponte entre o planejamento de médio prazo e a execução anual das finanças da cidade. É elaborada a aprovação anual, tendo como objetivo principal orientar a prestação da lei orçamentária anual para o ano seguinte. Para o exercício de 2026, a lei prevê: operação especial, planejamento de amortização de juros de operações de crédito, 5.160.000. Poder Legislativo, manutenção, atividade legislativa, 1.600.000. Gestão administrativa, Poder Executivo, modernização e manutenção de gestão, 13.226.000. Acolhimento, prestação de todos. Proteção social básica e especial, 2.644.000. Reserva de contingência, riscos imprevistos, 1 milhão. Saúde em foco, prestação de serviço de saúde, 17.056.000. Educação que transforma, prestação de serviço da educação, 27.150.000. Caminhos do Centenário, desenvolvimento socioeconômico e cultural, 628.000. Infraestrutura e desenvolvimento urbano, infraestrutura e habitabilidade, 6.305.000. Saneamento para todos, água tratada e gestão do esgoto, 931.000. Herculândia Mais Verde, gestão ambiental, 210.000. Agroação, coleta seletiva e educação ambiental, 400.000. Inspirando sonhos e formando atletas, incentivo ao esporte e atividades recreacionais, 1.060.000, totalizando aí aproximadamente 77.500.000. Convido a senhora Mônica Lopes, doutora Mônica Lopes, que irá palestrar sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, para que faça o uso da palavra. Todas que estão nos acompanhando, meus cumprimentos ao presidente Marcos e todos os demais presentes, vereadores, vereadoras, o corpo técnico da casa, os nossos colegas aí de legislativo, e todos que nos acompanham também, que reservaram tempo para esse assunto que às vezes parece tão árduo, tão técnico, tão contábil, né? Mas que dita aí os rumos do nosso município no próximo ano. Bom, como o presidente Marcos bem colocou na fala dele, a LDO, eu gosto de chamar ela de pescadoras de sonhos, né? A LDO é uma pescadora de sonhos. Então, nós falamos lá que o PPA é o grande sonho do município, e a Constituição de 88 olha para esse grande sonho e fala assim, olha, acho que a gente precisa colocar metas, diretrizes, porque tá bom, quer zerar as vagas de creches em 2026, mas vai fazer isso como?
qual vai ser a meta, qual vai ser a ação, qual vai ser a atividade, quanto de dinheiro, de fato, a gente vai colocar nesse ano, quais são os riscos que o município pode sofrer, quais são as outras prioridades que o município tem, algum programa de isenção tributária, é uma melhoria na remuneração do servidor, são melhorar as subvenções também. Então, a LDO, ela cuida desses pormenores, né, de olhar para o PPA e ver o que de fato vai ser meta para 26. Enquanto o PPA ele se preocupa com 26, 27, 28 e 29, a LDO está preocupada com, no nosso caso, 2026. Ela olha para o PPA e fala, olha, as diretrizes e metas que nós vamos seguir são essas daqui. Então, ela pesca desse grande sonho aquilo que de fato vai executar e orienta a nossa lei orçamentária também, que depois vem aí com o dinheiro mesmo, onde dizendo de forma mais detalhada como a política pública, o serviço público vai ser executado. Então, eu gosto muito da LDO só para título de comparação, por exemplo. Quando você pega o texto dos artigos, a articulação, a parte preliminar, a parte normativa de um PPA, ela é bem reduzida. Então, você vai ver poucos artigos. É fácil de ler os artigos de um PPA. Às vezes, as pessoas têm mais dificuldade de entender o que é indicador, o que é cenário presente, cenário futuro. Mas, como eu disse, o PPA de Herculândia é de uma linguagem acessível. Se você entende o que é cada item ali, você já consegue sair lendo o PPA. A LDO, ela tem algumas complexidades a mais, né? Até porque é um instrumento novo, como eu disse, de 88, não é um instrumento de uma história tão antiga assim, a LDO. Ela tem que se preocupar com várias coisas, porque a Constituição está ditando umas coisas, a lei de responsabilidade fiscal está ditando outras, a jurisprudência está ditando outras, porque a gente tem que se preocupar também com lei que gera gasto, lei que envolve renúncia fiscal. Então, a LDO ela tem uma complexidade normativa um pouco maior nos artigos. Os vereadores e as vereadoras vão sentir isso. Quando você pega o texto de artigos da LDO, ela tem um grau um pouquinho maior de complexidade aí, como o presidente Marcos falou, também tem outras pessoas aí que podem nos ajudar. Os anexos, eles são até bem parecidos com o PPA. Então, como eu já falei de bastante coisa lá dos anexos, reserva de contingência, transparência, alguns programas que o próprio presidente repetiu, que vieram já com valor agora na LDO. Então, eu vou me atentar um pouco mais à fase da articulação aqui nessa breve fala com vocês, principalmente orientando aí os nossos vereadores para aquilo que tem que estar atento, como está caminhando esse assunto dentro do que vem depois na lei orçamentária, tá bom? Quero começar chamando a atenção ali, primeiro para o artigo 12, que tem um pequeno errinho ali de digitalização, que por apreço à legítica a gente precisa corrigir, que se refere a 2024, né? O Poder Executivo encaminhará ao setor de contabilidade do Executivo até 15/8/24. Eu acredito que o pessoal já está querendo se referir a 25, né? E também para nós, passando assim o pessoal do Executivo, para nós é melhor 30 de agosto, porque a gente pega o mês quebrado ali, para nós é um pouco difícil de trabalhar. E 30 de agosto nós também estaríamos ainda a 30 dias do envio do PELOA, então ainda daria tempo de consolidar. Então fica também uma sugestão de emenda aí no artigo 12, que para nós no Legislativo facilita um pouco mais. Ressaltando também aquilo que eu já falei lá no PPA, da reserva de contingência. Ela está lá no PPA, ela vai aparecer na LDO, o presidente Marcos até já falou, né, de 1 milhão de reserva de contingência para 26, e ela aparece de novo aqui na LDO, com um percentual de 0,5%, como a gente já viu lá no PPA. Então, que bom, né? As peças orçamentárias, elas estão dialogando, não fica parecendo assim que quem fez o PPA foi um, quem fez a LDO foi outro. E, gente, acontece, a gente pega muita dissonância entre as peças orçamentárias. Então, o nosso PPA orientou que seria esse 0,5%, a LDO validou em 0,5%. Então, para nós é muito bom que às vezes a gente tem que fazer emenda para fazer que o LDO fique de acordo com o PPA.
Então, muito bom para nós a gente ver aqui, a gente que acompanha o orçamento, a gente vai ter esse olhar mesmo. Ó, isso está certo, isso está compatível, puxa, isso foi muito bom. Então, esse é o nosso olhar sempre ali dentro da comissão de acompanhamento da execução do orçamento e das políticas públicas, junto com o vereador Cristian, com o vereador Lorival, o vereador José Reinaldo, que sempre estão ali querendo também entender um pouco mais o orçamento. Então, é um ponto muito positivo, como a reserva de contingência veio dentro da LDO. Outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção, que é um ponto que a gente discute em toda reunião, antes disso, a questão da despesa irrelevante, que vem ali no artigo 43. A despesa irrelevante, ela está prevista lá no artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e ela traz uma exceção para as regras de impacto orçamentário e financeiro. Então, para quem é mais leigo no assunto, é difícil você fazer uma lei que não gera gasto hoje, né? Até se você for dar um nome de rua hoje, você gera gasto, porque tem que fazer a placa. E no início ali da Lei de Responsabilidade Fiscal, em 2000, o artigo 16, ele trazia o impacto orçamentário e financeiro das leis que geravam gasto como um requisito de legalidade. Então, quando caía no Tribunal de Justiça de São Paulo, uma lei que não tinha impacto orçamentário e financeiro, como determina o artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o Tribunal de Justiça de São Paulo leva para aquilo e falava assim: olha, essa lei é um ato jurídico perfeito, ou quase perfeito, porque toda lei é um ato jurídico, ela tem existência, ela tem validade, ela tem eficácia, então ela é um ato jurídico. E para que ela exista, ela precisa cumprir alguns requisitos. No caso do artigo 16, não é que ela é nula, não é que ela é válida, ela só não vai surtir os seus efeitos, porque como ela veio sem impacto orçamentário e financeiro, nós vamos considerar que ela assim, tá faltando um temperinho para ser cumprida. Então, vai ser difícil cumprir ela sem gasto, mas ela não é inválida, ela não é nula, ela pode continuar existindo no ordenamento jurídico. O executivo só não vai conseguir cumprir essa lei porque não tem dotação para isso, não tem impacto para isso. Então, era assim que a gente viu o Tribunal de Justiça de São Paulo decidindo sobre leis que geravam gasto. As coisas mudaram. Quando foi inserido no artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, do ADCT, que é uma parte transitória da nossa Constituição Federal, o artigo 113, que elevou o impacto orçamentário e financeiro à categoria constitucional. Então, hoje, quando a lei chega do Executivo, ou do Legislativo, então, do prefeito, ou dos vereadores, ou do próprio cidadão, gera gasto e não tem impacto orçamentário e financeiro, o que nós aqui dentro da Câmara vamos ter que fazer na Comissão de Constituição e Justiça? Nós vamos ter que dar a inconstitucionalidade dessa lei, porque ela gera gasto sem impacto orçamentário e financeiro. Isso é uma coisa que a gente tem dialogado muito com os vereadores e com o Executivo. Olha, precisa do impacto orçamentário e financeiro, porque agora não é mais como o nosso Tribunal de Justiça em São Paulo dizia, uma mera ineficácia, uma mera ineficiência da lei. Agora é requisito de constitucionalidade. Agora bate no TJ São Paulo e é nulo. Essa lei não deveria ter existido. Essa lei, zera essa lei. E aí existe um mecanismo muito interessante na Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a possibilidade de você dispensar o impacto orçamentário das despesas consideradas irrelevantes. Mas o que é uma despesa irrelevante? É uma despesa de pequena monta, de pequeno valor? E aí a própria Lei de Responsabilidade Fiscal deixou a cargo de cada município, exercendo a sua autonomia legislativa, fruto do nosso modelo federado, dizer o que era despesa irrelevante. A Lei de Responsabilidade Fiscal só falou assim, eu só preciso que essa temática venha na LDO. Então, se você quiser tratar do que é despesa irrelevante a fins de dispensar para uma pequena monta um impacto orçamentário e financeiro, você vai ter que dizer na LDO. E eu pego muitas LDOs no Brasil que a pessoa faz de conta que esqueceu da despesa irrelevante. Aí chega lá um projeto pequeno, numa pequena monta, um projeto ali, um nome de rua, um Setembro Amarelo, que não é uma despesa significativa. Mas a gente, na Comissão de Constituição e Justiça, tem que segurar.
porque a LDO não trouxe o que é despesa irrelevante. Então, aos vereadores, anda muito bem o artigo 43, quando ele traz um percentual com base na receita corrente líquida do exercício anterior, de 0,25 ali, ele considera que 0,25 da receita corrente líquida do exercício anterior, que não fechou ainda, né? Mas ela deve fechar em 64 milhões. Desse percentual, nós poderíamos dispensar o impacto orçamentário e financeiro por entender que essa despesa é irrelevante. Então, anda muito bem. O artigo 43. Mônica, aí, pelo que você vê no Brasil, algum parágrafo único nesse artigo? Alguma coisa diferente que você tem visto nesse artigo? Às vezes se coloca um limite. Por exemplo, quantos projetos de lei de iniciativa do Executivo poderão alegar ausência de impacto por despesa irrelevante? Quantos projetos de lei do vereador? E também se coloca, às vezes, a impossibilidade de fracionamento. Então, cada projeto de lei, de acordo com a Lei Complementar 95 de 98, tem que ter um objeto e um âmbito de aplicação. Como se você pegasse esse objeto e fracionasse ele para você fugir do impacto orçamentário e financeiro. As pessoas que estão nos assistindo, também os vereadores devem estar pensando assim, mas por que não faz o impacto orçamentário e financeiro? Não é mais fácil fazer do que ficar gerando manobra? Não, manobra, é um mecanismo legal. E segundo, o impacto orçamentário e financeiro é um dos maiores limbos contábeis que existe hoje no Brasil. Se você parar para perguntar assim, fulano, como que você faz impacto orçamentário e financeiro? Olha, eu comecei a fazer assim, eu faço a estimativa assado. Olha, na verdade não precisa impacto para tudo, porque é só para despesa obrigatória. E essa despesa que você está criando aí, ela não é obrigatória. Então, existe muita controvérsia envolvendo o impacto orçamentário e financeiro, que não vale o desgaste para nós dentro da Câmara do processo legislativo. Então, se a gente puder utilizar uma previsão que já é legal de trazer o que é despesa irrelevante com razoabilidade, com proporcionalidade, né? Tá ótimo. Então, para nós na comissão ali, às vezes a gente chega a essa dúvida, Mônica, mas essa lei aqui, que vai gerar esse gasto aqui, principalmente gastos envolvendo gasto com pessoal, com folha de pessoal, não tinha que ter o impacto orçamentário? Pois tinha, uma despesa obrigatória, uma despesa sim. E aí, o artigo 43 traz essa brechinha aí para o impacto orçamentário, mas ressaltando também o nosso diálogo aí com o Executivo, que, como vem muito nessa LDO falando, olha, a receita que gera gasto, ela fala diversos pontos, ela é repetitiva nesse assunto, a gente espera realmente que, ultrapassados os limites do artigo 43, que as despesas obrigatórias, tanto do Executivo quanto do Legislativo, venham com impacto orçamentário e financeiro, para a gente não ter problema depois do Ministério Público, de uma ação direta de inconstitucionalidade, gerar uma nulidade dessa lei e um problema para a população, né? Porque a nulidade ela pode ter efeitos retroativos, e aí ela vai gerar problemas. Então, eu fico bem contente, acho que a lei orçamentária, a LDO trouxe vários pontos, reafirmando a necessidade da renúncia de receita e da despesa ser acompanhada do impacto orçamentário e financeiro. A gente espera colaboração aí do Executivo para que, de fato, a gente consiga ver essas leis que geram gastos mais acompanhadas do impacto orçamentário e financeiro chegando aí na Câmara, porque ninguém quer dar inconstitucionalidade em projeto de lei, não. A gente quer fazer com que as leis caminhem, só que a gente tem uma Constituição Federal para cumprir. E aí, nós aqui, que somos do corpo técnico, principalmente, temos que orientar os vereadores. E a gente vê a angústia dos vereadores. O vereador chega e fala assim, Mônica, mas é muito bom para a população, né? Esse projeto de lei vai ser bom para o servidor, vai ser bom, vereador, mas não tem o impacto orçamentário financeiro. Então, tecnicamente, essa lei é inconstitucional. O que eu faço agora? Como que eu voto agora? Porque às vezes a população não entende por que o vereador vai votar contra. Mas o vereador não é imune por suas opiniões, palavras e votos? Assim diz a Constituição Federal. Como isso chega nos tribunais de justiça é outro assunto, né? Então, para nós aqui no Legislativo,
muito importante que a LDO tenha trazido várias vezes esse ponto e tenha trazido também a despesa irrelevante, porque a gente também, na Comissão de Constituição e Justiça, que é coordenada pelo jurídico Dr. João, que eu também vejo aí o Dr. João querendo fazer a coisa acontecer de forma certa, dialogando, então a gente vai ter a LDO para se socorrer aí nos pareceres, né? Lembrar, olha, não é só o 113 do ADCT, não é só o 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, nós também fizemos esse compromisso na nossa LDO. Então, muito importante para nós, na comissão, conseguirmos também que esse impacto aconteça. E para quem nos acompanha, pessoal, o impacto, como eu comecei a falar, não é uma coisa, assim, às vezes, tão simples, não é uma coisa tão pacífica. Como que se faz? Tem um modelo, não é assim, não. Impacto orçamentário e financeiro exige conhecimento de como está o orçamento do município. Então, quem detém o maior conhecimento sobre isso hoje é o Poder Executivo, e que manda, né, principalmente nas suas leis de despesa obrigatória, o impacto orçamentário e financeiro para nós. E aqui no Legislativo a gente tem que procurar os meios, né, para poder fazer esse impacto também, junto, claro, ao diálogo ao Poder Executivo. Então, não é mais fácil para ninguém. É só questão de que quem tem mais a informação e quem tem que buscar mais a informação. Então, o impacto é como se fosse quando você vai comprar um carro. Olha, eu vou comprar um carro. O carro custa tanto. Eu tenho dinheiro para comprar esse carro? Onde é que eu tenho dinheiro para comprar esse carro? Olha, você tem um crédito adicional que vai sobrar aqui, um superávit que vai entrar aqui. Esse município aumenta bem a receita, esse município consegue arrecadar bem, tem superávit. Então, o impacto é praticamente esse balanço, né? Entre a despesa e a receita. Por fim, ali, pelo artigo das disposições gerais, pela seção das disposições gerais, nós temos as regras, as autorizações de transposição. O que é importante que você que está acompanhando essa audiência saiba? O Poder Executivo, o nosso chefe do Poder Executivo, o nosso prefeito, ele gasta o dinheiro conforme ele está autorizado. Então, não é igual na minha casa. Eu ganhei essa remuneração aqui, vou pagar o aluguel, vou pagar o financiamento, vou comer um lanche, né? Esse mês não vou comer lanche, não, vou comer japonês, uma comidinha japonesa. Então, você, honrando seus compromissos, você é livre para gastar o seu dinheiro. O executivo não é assim. O executivo, ele gasta conforme ele tem autorização legislativa. Então, por isso que depois vocês vão ver na LOA aquele artigo 1º, né? Fixa a despesa, prevê a receita. A receita até pode variar, mas a despesa é essa daqui. E aí existe uma manobra legal, constitucional, de que, em vez de toda hora ficar mandando lei para o legislativo, pedindo autorização para mudar orçamento, para remanejar orçamento, para abrir crédito adicional, para mexer na reserva de contingência, esse assunto costuma vir na LDO. Então, quando você olha ali o artigo 47, o artigo 49, o que vocês, vereadores, estão votando? A autorização legislativa. Então, quando tem lá o Poder Executivo, fica autorizado a realizar a transposição, remanejamento e transferência entre os órgãos orçamentários e categorias de programação até o limite de 20% da despesa total inicialmente fixada. Então, o que a gente está fazendo? Olha, o executivo ele não poderia fazer isso sem autorização legislativa. A gente adianta a autorização legislativa na LDO, tá? Então, qual é o juízo que tem que se fazer aqui? 20%. É muito, é pouco, é razoável? Porque o orçamento, ele também não é um negócio para ser imutável. O orçamento precisa ser remanejado, precisa ser redesenhado. Você começa a executar ele de um jeito, você vê que não está dando certo, que você vai ter que mexer. Isso é comum, né? Como reformar uma casa. Você acha que vai gastar tanto, você gasta 2 tantos. Então, é comum isso acontecer. Lá na Comissão de Acompanhamento da Execução do Orçamento e das Políticas Públicas, nós também acompanhamos, bimestre a bimestre, como as dotações estão sendo remanejadas. Saiu daqui para lá, saiu de lá para cá, remanejou daqui para lá, a gente pede informação, o executivo também nos responde, e a gente vai acompanhando. Mas, às vezes, fica difícil para nós, na comissão de acompanhamento,
ali do orçamento, acompanhar os remanejamentos, porque como eles vêm com autorização na LDO e eles não necessariamente passam de novo pela Câmara, aí a gente tem que contar com os pedidos de informação. Então, executivo, isso aqui se abriu em qual decreto? Isso aqui foi qual decreto? E a gente acompanha, guarda os requerimentos, no final do ano anexa tudo no relatório anual, que vai para o Tribunal de Contas, que o doutor João sobe lá para o Tribunal de Contas para prestar contas. Então, o trabalho a gente faz. O que tem que ver são os vereadores. As vereadoras que fazem o juízo. 20% é muito, é pouco. Para remanejar, para transpor dentre órgãos orçamentários, é legal? Então, é um juízo que você tem que fazer, tá? Artigo 49 também. As aberturas de créditos adicionais. A gente tem as autorizações ali no inciso 1º de abertura de crédito adicional e suplementares até 15% do orçamento das despesas. O inciso 2º está bem livre, tá, gente? A lei orçamentária conterá autorização e disporá sobre a abertura de créditos adicionais e suplementares. Então, a LDO, ela só está orientando, ela está dizendo, ó, lei orçamentária, você vai vir com isso aqui, mas eu já estou autorizando. Porque depois, se você for mexer, lá na LOA, quando veio o valor em dinheiro, eu achei muito. Eu queria diminuir, não, mas já está autorizado aqui na LDO. No inciso 2º, nós temos aí a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite da dotação consignada como reserva de contingência. Então, esse 1 milhão que o Marcos falou aí, ele vai ser objeto de abertura de crédito adicional suplementar, que lá na lei orçamentária já vai vir a autorização para essa utilização, tá? Então, aqui ficou totalmente livre a utilização disso como um crédito adicional suplementar. É uma das coisas que a gente tem acompanhado lá na comissão, como eu coloquei para vocês, né? O crédito, a reserva de contingência já saindo ali do limite que ela tinha para o ano inteiro, e a autorização está onde? Na LDO e na LOA. Então, dentro da LDO, aqui o que mais, na PPA eu peguei mais ali os anexos, a LDO eu acabei escolhendo esses artigos, que são pontos mais para nós lá na comissão de acompanhamento da execução do orçamento e das políticas públicas. O impacto orçamentário, a despesa irrelevante, e também como nós acompanhamos aí todos os meses esses remanejamentos. Ainda vai vir mais coisa ali na LOA depois para a gente pontuar, mas o que a gente tem aí é o destaque para o 47 e para o 49, principalmente, tá bom? É isso, presidente, essa é a minha contribuição. Muito obrigado, doutora Mônica, pela explanação aí da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Caso algum membro da mesa ou corpo técnico deseje, abre espaço para explicações. Fazer a leitura do relatório de avaliação dos serviços prestados pela Prefeitura, que foi obtido na consulta pública realizada online. A avaliação dos serviços prestados pela Prefeitura de Herculândia foi levantado: saúde, bom; educação, bom; cultura e turismo, bom; esporte e lazer, bom; assistência social, bom; segurança, regular; meio ambiente e agricultura, bom; obras e planejamento urbano, regular; administração e finanças, bom; governo e desenvolvimento econômico, bom; infraestrutura, regular; comunicação e transparência, bom. Fica presente a introdução convocada os munícipes que realizaram as inscrições para que façam suas colocações, ressaltando que cada um terá o prazo de 3 minutos para o uso da palavra. Não teve inscrição de nenhum munícipe. Torna-se
por termo as sugestões e as colocações lançadas pelos participantes, devendo ser enviada à Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, em conjunto com o relatório final da consulta pública online, para a deliberação e formalização dos pareceres. No caso, não teve, né? Diante da ausência de munícipes e, consequentemente, de sugestões, encaminha-se o relatório final da consulta pública para a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento para deliberação e formalização dos pareceres. Nada mais a ser tratado, dou por encerrada a presente audiência pública e determino a elaboração das respectivas atas. Uma boa noite a todos. Muito obrigado.